certo? Aí Deus começa a apertar aqui, aperta lá, aperta um pouquinho aqui. Aí não ouviu, não conseguiu entender o que Deus estava querendo dizer. Aí Deus começa a te conduzir para o deserto. Foi assim com Moisés. Deus não chamou Moisés para libertar o povo. Deus chamou Moisés para libertar o povo. Por que Moisés foi para o deserto? Porque ele matou um oficial. Se ele não tivesse matado o oficial, ele não poderia ir lá dentro mesmo resgatar o povo. Mas não, porque Moisés não estava tão sensível a Deus, teve que ficar 40 anos no deserto, abaixar o ego dele, porque era um ego de, vamos dizer, um reinante, né? Do Egito, reinante, governador, o cara que mandava e desmandava, teve que conduzir para o deserto para baixar o ego dele, para ele estar sensível à voz de Deus. Então foi dessa forma, e com nós não é diferente. Então, se nós buscarmos ouvir a voz de Deus, ser sensível à voz dele, eu tenho certeza, conforme a palavra de Deus, eu tenho certeza que tudo vai ficar mais claro, e quando você obedece, as coisas começam a andar. Então não espere chegar no deserto, esteja atento à voz de Deus. Se você estiver atento, você não precisa ser conduzido para o deserto. Se você abaixa o ego e deixa Deus governar a sua vida, você não será levado para o deserto. E se caso for levado para o deserto, assim como eu fui, assim como Moisés foi, o que acontece? Lá o seu ego tem que cair, para que Deus comece a ministrar no seu coração e você comece a entender o seu propósito de vida. Então, com todos vai ser dessa forma. Se você não está atento à voz de Deus, ele vai ter, e você tem um chamado de vida, ele vai sim te conduzir até o deserto. Por quê? Porque é no deserto que você vê que você não é nada, irmão. Você é só um pozinho. E aí é onde que Deus vem, é onde que a gente busca, é onde que Deus ministra, é onde que a gente entende. Bom dia, Carlos, tudo bom? Entendeu? Pegou? A Júlia aí, ó. Juliano. Verdade, Juliano. Amém, Carlos. Amém, mano. Vamos pra cima. E essa base que eu tenho de Gênesis, essa base da origem, eu passei por muitas coisas para chegar nesse ponto de entender, até ser conduzido para o deserto, de 2 casamentos meus, de 2 filhos, de empresa, né? As coisas rodando em mim, e eu achava que eu estava governando, mas não. Estava governando do meu jeito, na real. Mas graças a Deus, na palavra, pude entender tudo isso. E resumindo muito, gente, isso, se você quer entender melhor o seu propósito de vida, quer entender o que quer ter um parceiro do lado, que quer ter negócios de parceiros, no link aí do meu TikTok, das plataformas, seja do YouTube, TikTok, seja Instagram, vai estar na bio ali o livro Governando Suas Emoções, porque sem governo, se você não governa suas emoções, como você vai viver? Se você não tem governo, você precisa ter governo, entendeu? Primeiro, você precisa governar suas emoções e trazer o governo de Deus para a terra, trazer o governo de Deus para a sua essência, para você e ele governarem junto um mundo que é paralelo com o mundo espiritual, entendeu? A terra e o mundo espiritual. Então tem o seu governo, que você precisa governar as suas emoções, porque o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens, e para você andar nesse lugar de terra que o Babi ali falou, acho que é Babi, sei lá, que ele falou que esse mundo aqui é um inferno. Não é. Para você governar nesse mundo, você precisa acionar sua identidade. Aí entra o governo. E aí você buscando, você governando suas emoções e trazendo o governo de Deus para cá, não tem ninguém que te segure, irmão. Aí não tem ninguém que segure. E aí nisso eu explico no livro que tá na bio, Governando Suas Emoções, tá? E se você tá num relacionamento, e não tá sabendo lidar com situações, tá cansado, tá quase desistindo de um relacionamento, ou até mesmo quer entrar num relacionamento e não quer cometer os mesmos erros do que os seus pais, ou os mesmos erros que outras pessoas cometeram, ou mesmo você tá namorando para preste um casamento, você tem que entender alguns princípios da origem. Você tem que entender sobre o governo
Você tem que entender sobre identidade. Você tem que entender a sua origem. E para isso, tem 2 livros, tá? Um livro é Governando Suas Emoções e outro livro é Você Não Sabe Nada Sobre Casamento. Esse Você Não Sabe Nada Sobre Casamento, isso é poderoso, tá? Nossa Senhora, é poderoso. Então não serve somente para quem está casado, mas serve para quem vai casar, serve para quem está namorando. Esse daqui é pancada. Entendeu? Então assim, tá na link na bio aí, ó. Na bio você vai ver. Fala ninja, guerreiro. Então, na bio aí você vai ver, cara. E são livros poderosos, tá, cara? São livros que tirei da palavra. Esses dois livros tá baseado em Gênesis 1 e Gênesis 2, tá? Então, e eu não falo de religião, irmão. Não tem nada a ver com religião. Eu tô falando da sua identidade e o porquê os casamentos estão fardados a dar errado. Aí no livro eu extraí de Gênesis 2, 1 e 2. Os 2 livros estão baseados em Gênesis 1 e Gênesis 2. E Gênesis 3 fala sobre a serpente, certo? E Gênesis 3 não fala de um pecado. Gênesis não fala de pecado. Mas Gênesis fala, sabe do quê? Do desgoverno. Do princípio do desgoverno. Então, o pecado em si é de consequência, certo? O pecado é consequência, mas o desgoverno. Tudo começou por um desgoverno. E no livro Você Não Sabe Nada Sobre Casamento, fala sobre isso, o desgoverno. Porque se você não governa, se você não governa, como você vai conseguir dar o seu melhor? Então, na link da bio vai estar lá um link, no link que está na bio, vai estar lá os 2 livros. Já adquire os 2 livros, porque aí você vai sair com entendimento e vai sair, se você aplicar, né? Tem que ter aplicação. Se você aplicar, você vai sair governando suas emoções. E não é de um dia para a noite, é gradativamente. Por quê? Porque cada passo que você vai dar, o que vai acontecer? Você, estava no livro. Aí você vai começar a ver gatilhos que te conduzem para sua queda, para o desgoverno. Entende? Se você está num relacionamento e você quer que o relacionamento dê certo, e você vê que você comete alguns erros, ou até mesmo o cônjuge comete alguns erros, mas e eu vou falar para você, não tem nada a ver com o cônjuge, mas tem a ver contigo. Tá entendendo? Ah, mas o meu cônjuge ele é estúpido, ele é isso, ele é aquilo, aquilo outro. Por quê? Porque desgoverno. E se você quer cuidar do seu relacionamento, você ou quer entrar em um relacionamento e não sabe como governar suas emoções, no link ali da bio, tá? Ali vai estar te explicando Gênesis 1 e Gênesis 2, a origem, a nossa origem, mano. E aí quando você entende a origem, muda tudo. Aí acabou. Aí tudo muda. Não deixe de desgovernar. Na real, nós não governamos. E aí, na real, a gente precisa governar, tá? Faz sentido ou não, gente? Fala Azuls. Bom dia. Você que faz leitura da áurea? Não faço, mano. Mas me diga aí. Como você tá, lindão? Tá bem?
Por quê, mano? O que aconteceu? Entendi. Tá bem, mas não tá bem. As coisas estão fluindo. Valeu, Romilton, por seguir aí, irmão. Tamo junto. Mas o que acontece, irmão? O que acontece? A nossa vida é de altos e baixos, mano. E o que seria isso? É energia, certo? Você tem um campo magnético de 7 metros, irmão. Então, se você não tá bem, é perceptível. Para quem é sensível a isso, né? Porque, querendo ou não, você tá me enxergando, certo? Você tá me vendo aqui, não tá me vendo? Você tá enxergando 1% da realidade. Já começa aqui, ó. 1% da realidade você tá me enxergando. Ou seja, o resto é energia. 99% do que me cerca, do que tá dentro de mim é energia. Somos seres triuno, corpo, alma e espírito. Certo? Então eu tenho um campo. Essa matéria aqui tem um campo de energia de 7 metros. Então, às vezes é sentido até daí. Entendeu? Vocês conseguem sentir daí. Ah, mas como assim se é de 7 metros? Você já ouviu falar de química quântica, irmão? É energia, mano. A energia ultrapassa limite, você não tem nem noção. Então, assim, por que sua energia tá baixa? Aí você tem que ir pros princípios, os gatilhos, o que tá te fazendo isso ficar baixo. Então, são soltados alguns gatilhos no dia para você. E esses gatilhos que soltam, você precisa estar atento. E é nesses gatilhos. Eu fiz um curso de terapia cognitiva comportamental. Aí eu fui estudar sobre comportamentos e toda a parte cognitiva. Ou seja, tem uns gatilhos que te faz você ficar para baixo. São, às vezes, pessoas, o ambiente que você frequenta, ambiente de trabalho não saudável. Às vezes é um ambiente familiar que não tá legal. Tá entendendo? Então, mas é você mesmo, mano. Entendeu? Não tem como não ser você, só a energia tá baixa. Mas você é influenciado por o que tá em volta. Se você tá num ambiente que o ambiente é próspero, o ambiente é ambiente alinhado, com frequências boas, se você entrar nesse ambiente, automaticamente você vai ser puxado para esse ambiente de plenitude, entendeu? Depende do ambiente que você tá, mas é você, você tá baixo, seu nível de energia tá baixo, entendeu? É você. Aí você precisa entender os gatilhos que isso faz acontecer, tá? E muito disso é porque nós não entendemos como nosso corpo funciona, tá? Quimicamente, biologicamente, a gente não conhece. E falta o que para nós? Falta governo, entendeu? Falta governo. Governo do que? De emoção, governo dos lugares que frequentamos, entender o ambiente, fazer a leitura certa, entendeu? E não tem nada de mal nisso. O que mal é que você tá nesse lugar, entendeu? E aí o que você faz para sair desse ambiente? Não, então vamos mudar isso aí, Azuis. Vamos mudar isso aí. E tem como, tá? Ó, peraí, 9979367936552 aí. Então tem como mudar tudo isso. Você primeiro você tem que olhar para sua origem, irmão. Primeira coisa que eu falo, você precisa olhar para sua origem. Vamos lá, vamos para sua origem. Gênesis 1:26. 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Certo? Então você primeiramente, você tem que entender que você é a imagem e semelhança do Criador. E você é filho amado. Pegou? Você é filho de Deus. Então você precisa acionar essa identidade como filho. Se você é filho de Deus, mano, Deus é o rei do universo, irmão. Deus é o dono do ouro, da prata. Deus é o centro de tudo. Então quando você entende que você é filho dele, opa, sua posição já é outra. Entendeu? Sua posição é outra. E aí, por ser filho de Deus, não descaracteriza e nem só baixar aqui que tá vindo um monte de notificação aqui, cara.
Então, assim, você... Eu vou fechar o Instagram aqui porque tá vindo um monte de notificação. Então, assim, quando... Não, mas não é questão de ateu, se você não acredita em Deus, né? Mas vamos lá, então vamos para a Terra. Vamos tirar Deus do assunto, então. A gente vai para a Terra. É porque você não olhou a origem, mano. Se você for ver a origem, não tem nem como não ver Deus na parada. E nada de crítica, mas é a questão de origem. Você pode crer ou não. Isso é algo teu. Mas se você pegar... Vamos para a Terra, então. Já que você não acredita em Deus, vamos para a Terra que Deus criou. Tá? Mas vamos lá para o princípio de todas as coisas. Então somos seres terrenos, certo? Da Terra. Nós viemos do pó da Terra. Isso a própria ciência ela esclarece, certo? Tem esse entendimento, né? Se somos da Terra e da própria Terra, quando Deus criou a Terra fez assim. O que aconteceu? Primeiro nasceu uma semente, raízes, e daí nasceu as árvores, né? Certo? Então a Terra foi dessa forma, ela foi se evoluindo sozinha, certo? Os animais, tudo que há na Terra foi evoluindo, desde a semente até o seu fruto, todas as espécies conforme as suas sementes, conforme o que estava dentro da semente, foi evoluindo. E o que acontece? Isso porque é tudo terra, certo? Então automaticamente a própria terra ela desenvolve, amadurece e dá o seu fruto. Se nós viemos da terra, da mesma forma, nós somos seres da terra, certo? Viemos do pó da terra e para lá nós iremos voltar. Isso faz sentido, certo? Nós iremos voltar para a terra de novo. Ou seja, por quê? Porque nós viemos dela. Então tudo que é matéria biologicamente está lá comprovando que a gente veio de lá. E aí isso comprova a Gênesis, irmão. Então a própria ciência comprova a Gênesis. Mas vamos lá, não quero pregar nada para você, porque eu não sou pastor, que eu não tenho religião. Também não tenho religião, tá? Não sou